Para que você efetivamente acredite que álcool e direção realmente não combinam, separamos algumas cenas que devem ser assistidas e compreendidas. Por isso, preste muita atenção. Nesse terceiro bloco, vamos continuar nossa conversa sobre publicidade, álcool, jovens e acidentes de trânsito, com César Pazinato e com Kleber Nogueira Carrilho. A conversa tá boa? Tá boa, tá boa. A gente está abordando aqui vários assuntos. Eu queria agora dar a palavra pro César. Eu queria aproveitar, eu estava ouvindo enquanto ele falava, retomar a questão da autorregulamentação, né? Porque a autorregulamentação, como você falou, é um meio publicitário. Eu não conheço ninguém da sociedade civil publicitário participando do CONAR, né? Eu acho que é importante trazer essa discussão para dentro do CONAR, para pelo menos talvez ali ter uma preocupação mais séria com a propaganda. O que eu vejo também, às vezes, que existe quase que um canibalismo entre as empresas dentro do CONAR. Então, sei lá, a Ambev fica brava com a propaganda da Skin Cariol e a própria Ambev entra no CONAR contra a Skin Cariol. Então, essa é a situação. E também tem sempre aquela de jogar no ar a propaganda que não respeita muitos dos próprios preceitos da autorregulamentação. Se pegar, pegou, se reclamarem, a gente manda para a web agora e na web explode, né? Então a gente viu isso com a Paris Hilton, a gente viu isso com outras iniciativas da indústria e que foram para a web e estão aí circulando sem nenhum tipo de controle, entendeu? Quer falar alguma coisa? O problema é como é que a gente controlaria isso na web, né? É muito complicado isso. Por isso, o papel da educação. Por isso, eu acho que o papel do professor é fundamental numa hora dessas. Mas aí não é nem o controle na web. Eu acho que o controle na web também não. Eu não sou contra a publicidade, não sou contra essa história. Mas eu acho que a forma como a própria indústria pauta, né? Eu já vi publicitário falando, eu tenho ido em muitos eventos de publicidade para entender um pouco mais isso, e eu já vi publicitário falando que não anuncia mais para destilado, porque o destilado tem uma regulamentação específica e eles tanta restrição, um manual tão absurdo para eles seguirem, que é muito mais fácil ir para a cerveja. E a cerveja pauta esses publicitários, uma marca do Nordeste queria entrar em São Paulo, e olha, a ideia é que seja uma cerveja jovem. O meu produto tem que ser posicionado jovem, com um produto jovem. Então, é isso que eu acho que precisaria existir. Né, a responsabilidade da indústria, não da publicidade. Eu acho que a publicidade está no papel dela. É a própria indústria que traz essa pauta para a publicidade. E o que a gente está dizendo é que na internet o território é livre, sim, ou seja, sem dúvida. Tem que ser, se não funciona, se na televisão não pode, porque existe alguma regulamentação, exatamente, joga na internet, que vai ter uma capacidade viral talvez até maior do que a televisão, e mais barato, inclusive. Sem dúvida. Mas sempre o preço da liberdade de educação, né? Não tem jeito. Então, o mesmo problema que a gente tem num site em que você entra e diz que tem 18 anos e pode entrar num site de cerveja, o site de pornografia também é assim. Né? E aí como é que a gente regula isso? Mas ocorre que o sujeito que viu uma pornografia, ele não sai com o carro e bate. Lógico que não. Diferente do sujeito que bebe, que pode estar influenciado por uma bebida ou por um estilo de vida. Perfeito. E que vai sair dirigindo e infelizmente pode causar um acidente. Que aconteceu recentemente aqui e que está acontecendo cada dia mais, e é que a gente percebe que os grandes veículos de comunicação, eles não abordam esse tema, a questão do consumo excessivo de álcool nos jovens e adolescentes e nos adultos também, e que isso causa diversos acidentes de trânsito. A gente já abordou isso no programa em várias ocasiões, não só o consumo de álcool, mas também o fato de se usar o celular, sem dúvida, está testando, etc. Causam muitos acidentes. Então, o que a gente está discutindo hoje, o programa ele tem esse foco no mundo digital, quem regula o mundo digital, e o que pode e o que não pode. Na verdade, essa regulação não existe. O que a gente vê é que, pelo menos o que eu tenho visto na minha experiência, a publicidade
e a indústria se apropriaram muito bem desse meio digital e de uma forma que virou uma bola de neve, um efeito dominó. Então, o adolescente vê um vídeo interessante de uma marca específica, ele passa para outro colega e o fato dele estar recebendo de um colega avaliza muito do que ele vai fazer, que é aquilo que a gente falava, inclusive, no primeiro bloco, dele pertencer. Então, a própria indústria está se beneficiando desse marketing viral, que ela nem sabia que eventualmente aconteceria. E é um viral que é herança, de novo, do mundo real, entre aspas, né? Porque a iniciação ao álcool também ocorre dessa forma, também ele é convidado para participar do happy hourzinho com os amigos, do fim da aula, ir beber alguma coisa. Então, assim, volto, nós temos na internet um ambiente que apenas reflete o ambiente social em que a gente vive. Né? Então, se a gente pensar na discussão a partir da internet, a gente tem problemas. A gente precisa pensar nessa discussão a partir do modelo de sociedade em que a gente vive, dos valores que a gente dá para as coisas. E você acredita que os valores que as publicidades de cerveja atualmente passam para o jovem são valores ok? Vamos pensar que, de novo, é uma herança social. Por mais que você... Eu vou discordar um pouquinho a alegria da sociabilidade, a alegria da sociabilidade com álcool, a alegria de estar com os amigos, isso sempre foi associado ao álcool. Não, sem dúvida. Mas não assim, tenho como historicamente você tem até o álcool em rituais de magia, em rituais de uma série de coisas. Religiosos. Então, assim, na verdade, aí quem vendeu essa ideia de socialização, de sociabilização, foi a propaganda para uma série de coisas, né? Quer dizer, foi a propaganda, quando é muito legal você ter determinada coisa, a ideia de vender uma cultura também passa pela propaganda. Quer dizer, você também tem a questão do tabaco que você falava que não tinha uma questão social, mas o cinema vendeu a ideia de que era bacana fumar, né? Então, essa propaganda toda é que também trouxe um aspecto de sociabilização. Inclusive, houve umas iniciativas do Ministério da Saúde que também ficaram restritas à web, e a gente tem condição, não sei se ainda está no ar, mas eu consegui gravar isso. Eu não sei se é tão simples achar, mas eu posso depois até te mandar eventualmente, que eles produziram propagandas contra o beber irresponsável com a mesma estética da propaganda. Então tinha uma muito interessante que mostrava todo mundo no bar comemorando, alegre, feliz, etc. E de repente estourava uma briga, e aí a partir dessa briga no bar ia mostrando as consequências. E terminava com uma frase muito legal. Tem um lado da bebida alcoólica que a propaganda não mostra. Né? Quer dizer, ela mostra esse lado social e isso influencia, não é só uma questão cultural. Lógico. A propaganda influencia, sim, hábitos sociais, você pode ter certeza disso. Com certeza, mas, de novo, voltando à questão da sociabilidade e do álcool, isso está presente em qualquer cultura, inclusive nas que nos deram origem. Sim, a propaganda ampliou isso. A propaganda amplia como a função dela justamente é colocar no meio de massa determinadas questões culturais. Existem, lógico, se a gente pensar em campanhas de beber com responsabilidade, você tem, inclusive, das próprias indústrias. Mas eu não acredito que sejam, e aí eu não vou defender essa forma. Eu acho que a questão é maior do que essa, porque fazer comerciais em que o motorista da rodada de Skol, ou aquela da conta, quando vem a conta do bar, vem a conta do hospital e tudo mais, que é muito interessante, mas essa foi feita para ganhar prêmio lá fora, não foi nem veiculada. Mas foi viral demais aqui, né? Já que a gente está falando de internet, viral, todo mundo recebeu, verdade, né? Razão, então, vamos pensar que não é só isso, né? O problema, insisto, e eu vou ficar falando quase a mesma coisa aqui o tempo todo, a questão, se a gente só observar a partir da internet ou da publicidade, né? Ou da publicidade na internet, fica muito restrita. Eu preciso pensar em como é que isso dá origem a esse tipo de conteúdo. Sim, mas sem uma pesquisa antropológica, a gente não tem tempo agora, Sim. A gente tem um meio de comunicação que fala com quase 60, 70 milhões de pessoas de uma vez. E isso repetidamente, ou seja, com esses grandes investimentos, isso acontece de dia, de noite, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, depende da campanha publicitária, ou seja, e a gente está discutindo exatamente isso. Será que esse impacto desse estilo de vida aumenta o consumo de álcool? Com certeza. Estimula. Com certeza. No entanto, de novo, eu não posso dizer que o número de bebedores tem a ver diretamente com propaganda. Não, a indústria diz que a ideia da propaganda é não aumentar o consumo, é fidelizar o consumidor e tentar roubar
o consumidor de uma marca para outra. E a gente sabe, por pesquisa, e aí sim, analisando a propaganda, não tem muita coisa de web, mas analisando a propaganda de revista, televisão, etc., há um aumento do consumo. Você tem um aumento da exposição do jovem à propaganda e isso faz o consumo aumentar, sem dúvida nenhuma. E óbvio que não existe só uma questão econômica para o aumento aí das camadas mais pobres tendo mais acesso, não é só isso. As próprias mulheres estão bebendo mais. Exatamente. As suas alunas... Não, e a propaganda é voltada para a mulher. Você pega, por exemplo, a Stella Artois, tem um filme da Stella Artois que é super refinado e só tem mulher na propaganda, né? Que, dando a ideia de que é a bebida da mulher. Então, assim, essa ideia de que não aumenta o consumo, eu discordo totalmente. Agora, parodiando, então, o nosso amigo Enio Mainardi, quer dizer, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Olha, a questão porque é se difícil, você né? falar que a propaganda de cerveja não funciona, as agências de publicidade, então, elas estão enganando os grandes cervejeiros. Não é isso. A grande questão é a seguinte, de novo, repito, a ida do menino ou da menina ao primeiro consumo tem muito mais a ver com o ambiente social em que ele vive. Porque você está responsabilizando os pais. Não. Eu estou falando que é o ambiente social que forma isso. Eu adoraria te falar aqui que propaganda consegue fazer isso, mas assim, eu tenho toda a responsabilidade para dizer aqui que propaganda não tem essa capacidade. Mas quando ele vê um galã, uma pessoa que ele gosta, um astro do futebol, um campeão, tomando aquela cerveja, com os amigos, numa situação muito confortável, muito agradável, aquilo não influencia ele? Essa associação influencia, lógico. Isso não faz com que ele se sinta também propenso a experimentar? Com certeza influencia o consumo, mas é o que eu digo novamente. É uma linha de validação, ele valida aquele produto. Exatamente, só que eu não vejo o menino saindo desse comercial e com essa associação tão direta com o consumo. Ele acabou de ver o comercial, acabou de entrar no site da internet e vai beber. Óbvio que não. É uma possibilidade que ele vê através da identificação ou da aspiração, coisa que a publicidade sempre fez e em qualquer segmento. Agora, é muito difícil, de novo, eu só controlar esse tipo de consumo através do controle da publicidade. Existem alguns trabalhos, né, de você avaliar justamente o que esse jovem posta na internet sobre o consumo dele de álcool nas fanpages das indústrias, o que isso vai influenciar o consumo dos colegas. Lógico. Quer dizer, aí é a influência do jovem, o peer-to-peer, que vai, né, exatamente fazer com que ele ache isso normal. O desafio que eu lancei na Assembleia Legislativa lá, me dá a mesma verba para trabalhar com educação, ou pelo menos equiparada, né, a verba que se gasta com publicidade, me dá isso para trabalhar programa de prevenção na escola pública, né, porque a escola particular acaba se beneficiando muito do que ela é, mas assim, me dá a mesma verba que é gasta. Não precisa na televisão, me dá o que é gasto na internet para trabalhar, aí a gente pode entrar numa discussão muito interessante. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Para rever esse e outros temas que o Clique Ligue já mostrou, é só entrar no portal da TVT, o endereço é tvt.org.br. Para ficar por dentro da nossa programação, é só acompanhar o Twitter e o Facebook da TVT também. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento na internet.